Olá pessoal, sem mais delongas vamos a notícias e não esqueça de deixar seu like e comentar. Cadê o Endrick? Atacante perde minutos no Palmeiras e vê concorrentes ganharem chance. Joia de 16 anos não entrou em campo nos últimos 3 jogos, mas segue como terceiro atacante mais utilizado por Abel Ferreira na temporada. O texto parece estar relatando a situação do jovem atacante Endrick, que, apesar de ser considerado uma joia de apenas 16 anos, não tem tido muitas oportunidades de jogo no Palmeiras. O fato de não ter entrado em campo nos últimos 3 jogos pode ser um sinal de que ele está perdendo espaço para outros jogadores concorrentes na equipe. No entanto, o texto também destaca que Endrick ainda é o terceiro atacante mais utilizado por Abel Ferreira na temporada, o que sugere que ele ainda tem um papel importante na equipe, mesmo que momentaneamente não esteja sendo escalado com tanta frequência. É possível que o técnico esteja avaliando outras opções táticas e testando novos jogadores, e Endrick pode voltar a ter mais minutos de jogo em breve. Em resumo, o texto apresenta um panorama da situação atual do jogador Endrick no Palmeiras, indicando que ele está enfrentando uma concorrência acirrada por uma vaga no time titular, mas que ainda é um jogador importante para a equipe, mesmo que não esteja jogando com tanta frequência ultimamente. Endrick não entra em campo pelo Palmeiras há 3 jogos. Desde o empate contra o Vasco, quando atuou por 21 minutos no Maracanã, pelo Brasileirão, o atacante aguarda uma nova oportunidade com Abel Ferreira. Endrick foi opção no banco de reservas contra Tombense, Corinthians e Barcelona de Guayaquil, mas viu outros jogadores do elenco ganharem chance com o técnico português. A título de comparação, enquanto Endrick zerou em minutos nos últimos 3 jogos, Arthur atuou em 164 minutos, Lopes em 70 e Rafael Navarro por outros 37. Apesar disso, Endrick segue como a terceira opção mais utilizada por Abel em toda a temporada. Gostaria de um comentário deste texto. Endrick não entra em campo pelo Palmeiras há 3 jogos. Desde o empate contra o Vasco, quando atuou por 21 minutos no Maracanã, pelo Brasileirão, o atacante aguarda uma nova oportunidade com Abel Ferreira. Endrick foi opção no banco de reservas contra Tombense, Corinthians e Barcelona de Guayaquil, mas viu outros jogadores do elenco ganharem chance com o técnico português. A título de comparação, enquanto Endrick zerou em minutos nos últimos 3 jogos, Arthur atuou em 164 minutos, Lopes em 70 e Rafael Navarro por outros 37. Apesar disso, Endrick segue como a terceira opção mais utilizada por Abel em toda a temporada. O texto apresenta uma análise da situação do jovem atacante Endrick no Palmeiras, destacando que ele não tem tido muitas oportunidades de jogo nos últimos 3 jogos da equipe. O autor menciona que, desde o empate contra o Vasco, Endrick tem aguardado uma nova oportunidade. O texto também compara a situação de Endrick com outros jogadores do elenco, que têm sido escalados com mais frequência nas últimas partidas. No entanto, apesar de não ter entrado em campo nos últimos jogos, Endrick ainda é a terceira opção. A análise do texto sugere que Endrick pode estar perdendo espaço na equipe, mas ainda é um jogador importante e tem potencial para contribuir para o time. Uma situação. Em resumo, o texto oferece uma reflexão sobre a situação do jovem atacante Endrick no Palmeiras, destacando seus desafios e suas oportunidades de crescimento na equipe. Rony e Dudu são disparados os jogadores com mais minutos em campo no ataque do Palmeiras em 2023. Abel Ferreira tem feito uma espécie de rodízio entre as outras opções para dar oportunidade e também descanso em meio ao grande número de jogos. Mesmo sendo o terceiro jogador mais utilizado no setor na temporada, Endrick teve menos tempo em campo no último mês. Nos 9 jogos em que foi relacionado, o atacante foi titular em 3, entrou no segundo tempo de outros 3 e sequer foi utilizado também 3 vezes.